Olá, meus irmãos, graça e paz, amém? Nós estamos entrando hoje na lição número 5, quase um terço da nossa revista, né? São 17 lições. Tivemos aí na semana passada, eu não sei se você conseguiu pegar a aula do Timóteo, espero que você tenha ouvido, se não, volta lá e ainda consegue acompanhar, porque é uma boa introdução também para o que vamos falar. O Timóteo falou sobre a pessoa do Espírito Santo desde a criação até o nascimento de Jesus, né? Desde da criação no Antigo Testamento, a criação do mundo, até a chegada de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo, ele atuou desde a criação no Antigo Testamento, foi Deus presente também. E hoje nós vamos entrar na lição de número 5, falando sobre o Espírito Santo, desde o nascimento de Jesus até a subida dele aos céus, e a inauguração da igreja no Pentecostes, tá? Se você tem a sua revista, abra ela na lição de número 5, o Espírito Santo, do nascimento de Jesus até o Pentecostes. Nesse estudo, a gente vai abordar a pessoa do Espírito Santo, a sua intervenção, desde da fala dele no preparo do profeta João Batista abrindo o caminho da chegada de Jesus, o Espírito Santo na ingerência da gestação de Maria, né, na concepção virginal de Maria, então o nascimento de Jesus e o início do ministério dele, e foi um ministério relativamente curto em termos de tempo, porque foi dos seus 30 até os 33 anos mais ou menos, então o ministério ativo de Jesus na terra em pessoa foram cerca de 3 anos. E nesses 3 anos, cada obra, ato, milagre de Jesus foi também por ação do Espírito Santo. E nós vamos ver isso em cada detalhe no versículo. Até a subida dele aos céus e o Pentecostes, que é a inauguração da igreja cristã no poder do Espírito Santo. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia, abra lá no Evangelho de Lucas. Nós vamos ver bastante versículo lá no Evangelho de Lucas. E vamos começar no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Olha lá. A concepção, né? Como Jesus foi concebido. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Volta de novo o comecinho do versículo. Então, descerá no poder do Altíssimo, o Espírito Santo te envolverá com a sua sombra. É o anúncio da concepção da pessoa de Jesus Cristo no ventre de Maria, mas pelo poder do próprio Espírito Santo. A gente sabe que Maria foi escolhida por Deus, por ser temente a Deus. Foi aquela pessoa que Deus olhou e escolheu, mas o grande poder mesmo do nascimento virginal de Jesus em Maria está, na verdade, na pessoa do Espírito Santo, atuando nessa concepção. Descerá, e respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti no poder do Altíssimo, o Espírito Santo no poder do Altíssimo, te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É o versículo 27 do mesmo capítulo que dá a ênfase na virgindade dela. Uma virgem, versículo 27 também, no Evangelho de Lucas, ainda capítulo 1. Uma virgem desposada e com certo homem da casa de Davi, cujo homem era José, a virgem chamava-se Maria. Essa ênfase, então, aqui na virgindade de Maria é justamente para que o poder do Espírito Santo ficasse evidenciado como sendo o autor dessa gestação, como
o autor da vida. E a gente sabe que o Espírito Santo, como uma das pessoas da Trindade, estava presente em todos os momentos. Você viu na aula passada, né? Na lição número 4, desde a criação. No Evangelho de João, a gente vai voltar um pouquinho agora, aliás, avançar um pouquinho agora. João, no capítulo 1 também, no comecinho do livro, a gente vai ver a ação do Espírito, não só agora no nascimento, né, na concepção, mas o Espírito Santo também no momento do batismo de Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículos 32 ao 33. 32 ao 33. Evangelho de João, capítulo 1. Olha lá. João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito, e letra maiúscula aí, né, o Espírito Santo, descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, de novo, o Espírito Santo, tá aí letra maiúscula, né? Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus Cristo aqui, sendo batizado no Rio Jordão por João Batista, recebe a presença do Espírito Santo em forma corpórea como pomba. É por isso que inclusive a pomba virou o símbolo do Espírito Santo. Para quem acompanha a logomarca da nossa igreja, né, a logomarca da ICEB, da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, tem exatamente o símbolo de uma pomba, né? É o Espírito Santo simbolizando ali. E João fala: eu não conhecia, aquele, porém, que me enviou para batizar com água, me disse que aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, João viu a pessoa do Espírito Santo no ato do batismo de Jesus e reconheceu que aquele a quem vires pousar o Espírito é o mesmo que vai batizar com o Espírito. João está dizendo: eu não batizo com o Espírito, eu batizo com água. Mas aquele em quem eu ver pousar o Espírito, esse é que vai batizar com o Espírito Santo. Então Jesus recebe a presença do Espírito Santo para autenticar que é ele quem vai enviar o Espírito Santo. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo. E vai ficando cada vez mais casado, né? As pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai ver mais aí no decorrer da lição. Ainda no Evangelho de Lucas, aliás, voltando para o Evangelho de Lucas, um pouquinho mais para frente agora, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. São muitos versículos. Se você tem a revista aí para acompanhar, você percebeu que são mais de 30 versículos a respeito desse assunto. Não creio que nós vamos conseguir ver todos, mas eu quero passar correndo pelo máximo que a gente puder, até mesmo para ficar evidenciado que o Espírito Santo, que é tão pouco falado, ele na verdade ele é pouco aproveitado, porque a Bíblia menciona muito. Só nesse trecho do nascimento de Cristo até a ascensão de Cristo, a subida dele para o céu, e o batismo em Atos, são mais de 30 versículos que eu pulei aqui por cima e eu vou conseguir ver apenas alguns com você. Lucas, capítulo 4. No capítulo 4, no primeiro versículo, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, olha que legal, Jesus, cheio do Espírito Santo. Jesus não é Deus? Para que dar ênfase que o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado em homem, o Deus que é Deus, que se deu, que desceu, mas faz questão, a Bíblia faz questão de deixar claro que a sua atuação não é sozinho, de que a Trindade está junto e de que o Deus Pai, que está em todo esse processo e é muito visto, ele não diminui a pessoa do Espírito Santo, que também precisa ser visto, e aonde é visto, precisa ser enfatizado. E aqui a ênfase é muito clara. Lucas 4, 1. Jesus cheio do Espírito Santo. Puxa vida! E aí eu penso assim, será que eu preciso buscar
ser um Everson cheio do Espírito Santo? Será que eu preciso buscar, será que eu, Everson, preciso ter a honra, o privilégio, o desejo de manifestar uma vida cheia do Espírito Santo? Ah, eu já sou tão experiente de vida cristã, né? Quantos anos você tem de vida cristã? 10, 20, 30 anos de vida cristã. Estudou bastante a Bíblia, já leu demais a Bíblia. Talvez você é um teólogo também, não é? Para que o Espírito Santo? Esse versículo é um dos que mostra por que eu, Everson, por que você precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque o próprio Cristo, a Bíblia faz questão de enfatizar que, vou ler de novo, Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo, ou seja, o retorno foi retornado e guiado pelo Espírito Santo no deserto. Então, em cada ato da minha vida, eu acho que se Jesus precisou e fez questão, e a palavra faz questão de honrar e enfatizar a pessoa do Espírito Santo agindo na vida de Cristo como homem, embora Deus, mas em forma de homem, precisava da ingerência direta do Espírito Santo, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós, né, para pensarmos em levar a nossa vida sem a ação direta do Espírito Santo? Vamos entrar mais um pouquinho aqui do que não foi só o nascimento e a vida e a entrada no ministério e o batismo que foi a introdução do ministério. Teve mais. Eu queria que você mantivesse aí em Lucas, capítulo 4 agora. E a gente já estava no capítulo 4, vamos entrar um pouquinho lá para o verso 16, tá bom? Lucas 4, 16. Além do nascimento, do batismo, da prática de vida, do retorno dele, da saída do batismo, começa agora o ministério. Será que agora ele já recebeu o Espírito Santo? O Espírito Santo já desceu na vida dele em forma corpórea como pomba ali na água do Rio Jordão no batismo? E agora, será que ele precisa do Espírito no decorrer do ministério? Precisa não, né? Claro, precisa sim. Tá aqui, olha, é Lucas 4, 16 até o 18. Indo para Nazaré, aonde foi criado, Jesus voltou para Nazaré, né, onde havia sido criado. Num sábado, na sinagoga, ele entrou, né, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar aonde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, levou-me para proclamar libertação aos cativos e dar restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Veja só, ele dá uma lista de atividades práticas que ele quem? A pessoa de Jesus Cristo, o Deus na terra em forma humana, iria fazer. Mas no poder de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo presente no nascimento, no batismo e na vida ministerial prática do dia a dia de Jesus. Ok? O Espírito Santo do Senhor está sobre mim. Ele dá ênfase na pessoa do Espírito Santo sobre a vida dele para cada ato de sucesso e de milagre no seu ministério com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para proclamar a libertação aos cativos, para dar restauração da vista aos cegos e para colocar em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Não foi sem a ação do Espírito Santo que Jesus exerceu o seu ministério. Em Atos, eu vou pular Atos, já vou para Mateus, porque nós estamos mais perto aqui. Volta um pouquinho para o primeiro evangelho, que é Mateus, no capítulo 12. Falei que era bastante versículo nessa lição. Mateus capítulo 12. Você vai ver que aqui, até num ato de exorcismo, de expulsão de demônios, né?
um ministério também realizado por Jesus, que libertou pessoas de demônios, você também vai ver nisso a ênfase que a Bíblia faz questão de dar na pessoa do Espírito Santo, tá bom? Mateus, capítulo 12, do 27 ao 28. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Olha o 28. Se, porém, eu expulso o demônio pelo poder do Espírito de Deus, letra maiúscula de novo aí, né? É o Espírito Santo de Deus. Certamente, então, é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, ele quem? Jesus Cristo faz questão de publicar, enfatizar que o milagre de exorcismo, da expulsão de demônio que Jesus operava, libertando pessoas de demônios, também era através do poder do Espírito Santo na vida dele. Tá ok? Mais um exemplo claro aí do Espírito. Na vida de Jesus, no ministério de Jesus, no nascimento, no batismo, na concepção, no batismo e na introdução do ministério e até em atos de milagre. A Bíblia faz questão de dar ênfase no Espírito Santo. Será que a gente precisa ou não precisa valorizar mais, enfatizar mais, né? Eu quero ver ainda, então, eu falei para vocês que eu ia para Atos, né? Joga um pouquinho lá para frente. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Nós vamos ver a Bíblia dando ênfase na pessoa do Espírito Santo em Jesus, ou o Espírito Santo na pessoa de Jesus, até mesmo para fazer curas. A gente acabou de ver que era a ênfase do Espírito Santo para libertação de demônio, para um ato de exorcismo, e agora a gente vai ver a presença do Espírito Santo em Jesus para ele poder fazer curas, tá? Curas e para fazer o bem. Até para fazer o bem. A bondade feita por Jesus era também no poder do Espírito Santo e a Bíblia dá ênfase nisso. Atos 10, 38. Leia comigo aí, Atos 10, 38. Como Deus ungiu o Jesus de Nazaré, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o quê? Se você está com a sua Bíblia aberta acompanhando aí, é com o Espírito Santo. Mais uma vez, letra maiúscula ali e a ênfase completinha do nome, Espírito Santo, tá? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual, com esse poder, né? Aí ele vai dizer, andou por toda a terra fazendo o bem. Olha só, gente, o Espírito Santo foi ativo na pessoa de Jesus para que ele fizesse o bem. Será que eu vou conseguir fazer o bem se eu não for espiritual? Será que eu vou conseguir ser uma pessoa do bem quando a Bíblia me dá ênfase que a bondade de Jesus na terra foi evidenciada, foi manifestada pela ação, pela ingerência, pela influência do Espírito Santo nele? Vamos ver um pouquinho mais? Não era só o bem. Olha só, fazendo o bem e o que mais? Tá com a Bíblia aberta aí? Se não, você pode conferir depois. É Atos 10, 38. Olha lá. Fazendo o bem e curando. Curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui eu acho muito interessante. Começa falando que ele fez, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com Espírito Santo. E a ênfase é bem clara, com letra maiúscula aí. O Espírito Santo. Em Jesus, o Espírito Santo, e o versículo fecha curando oprimidos do diabo, porque Deus, e aí já é Deus Pai, né? Era com ele. Veja só como esse versículo mistura bem a Trindade. O Espírito Santo, na pessoa de Jesus, fazendo curas, milagres, libertando os oprimidos, porque Deus era com ele. A Trindade completa aí, né? Nesse versículo.
Pula para Hebreus e a gente vai ver agora uma questão interessante, que é a ação do Espírito Santo. Quando Jesus foi morto, né, na expiação. Jesus morreu pelos nossos pecados e nessa morte de Jesus, para o efeito da morte de Jesus, também teve a direção do Espírito Santo, ou melhor dizendo, a condução do Espírito Santo para a morte de Jesus. Hebreus 9,14. Muito mais, diz assim, olha, Hebreus 9,14. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, de novo, letra maiúscula, o Espírito, que é o Espírito Santo, eterno, a si mesmo se ofereceu. Então, o oferecimento, a entrega, a morte de Jesus, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É o Espírito Santo aqui na condução de Jesus, levando ele a morrer por nós. E depois de morrer, Jesus morre então também no poder do Espírito Santo, mas se ele morre também no poder do Espírito Santo, e a ressurreição? Porque a gente sabe que ele morreu, mas ressuscitou. Vamos ver um pouquinho da ressurreição e vamos ver também a presença que a Bíblia faz questão de dar para a pessoa do Espírito Santo na ressurreição. Romanos 8. Volta então lá a sua Bíblia um pouquinho. Romanos capítulo 8. Eu quero ler com vocês apenas o versículo 11. Romanos capítulo 8, no versículo 11. E a gente vai ver então o Jesus sendo ressuscitado no poder de quem? O Espírito Santo. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Eita, aqui agora ficou assim repleto, ficou cheio, né? Porque fala da ação direta do Espírito Santo na ressurreição de Jesus e fala que se foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, trazendo ele dentre os mortos, esse mesmo Espírito é o que vai dar vida também para vocês que creem em Jesus. Tá? É muito lindo, é muito rico, é muito precioso esse versículo, gente. Se habita em vós o Espírito, letra maiúscula, de novo aí o Espírito Santo, né? Daquele que ressuscitou a Jesus, é a ênfase de o Espírito Santo ressuscitando Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Tá claro, não tá? Não tá nítido a ênfase aí da pessoa do Espírito Santo trazendo vida para o Jesus que havia morrido. O Espírito Santo conduz Jesus para a morte e o Espírito Santo conduz Jesus para a ressurreição. A pessoa do Espírito Santo literalmente agindo, trabalhando perto, junto, dentro, junto com Cristo em toda a narrativa do Evangelho. A gente precisa dar mais ênfase para a ação do Espírito em toda a nossa vida. E ele fecha aqui dizendo então que foi esse mesmo que trouxe Jesus de volta para a vida, também vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito. Vamos ver em Atos, novamente, voltar um pouquinho para Atos. A gente vai ver agora, embora seja Atos, ainda está falando do proto-evangelho, do princípio do evangelho, porque é Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, que vai falar sobre o mandamento, os mandamentos dados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 2. Vamos ler 1 e 2. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Quem que ia ensinar e fazer? Jesus, né? Mas olha o verso 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos
por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolheu, foi elevado às alturas. Então foi o Espírito Santo que deu mandamentos. O Espírito Santo é que guiava também os apóstolos junto com Jesus na sua caminhada, e foi o Espírito Santo que continuou então com os apóstolos após, tá? Dá pra gente ver aqui que o Espírito Santo ele está literalmente dentro do Evangelho, atuando em cada detalhe do Evangelho. Um dos parágrafos aí na sua revista diz assim: o Espírito Santo está dentro do Evangelho sinóticos, os 4 na verdade Evangelho, né? Especialmente Mateus, Marcos e Lucas, especialmente agindo na vida de Jesus e dos seus discípulos durante todo o tempo, abrangido pelos evangelhos e pelo Espírito Santo, operou e controlou todos os eventos da história cristã. E aí a gente vai destacar alguns desses eventos agora, tá? Porque ainda está no proto-evangelho, no princípio do evangelho. Esse daqui talvez a gente não consiga ler todos os versículos, mas vamos correr também para aproveitar o máximo de conteúdo da revista aí. Acontecimentos ali que foram prévios, um pouco antes da inauguração do ministério de Jesus. Quem? João Batista, nós já vimos, né? A pessoa do Espírito Santo em João Batista. Lucas capítulo 1. Verso 15. Lucas, capítulo 1, verso 15. Olha o que diz. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E será... Desde o ventre materno, isso. Então, aqui está dando uma ênfase na pessoa de João Batista, que era o precursor, que viria abrindo o caminho para a entrada de Jesus, e faz questão de falar que o poder de João Batista, o ministério de João Batista seria grande. Versículo 15, seria grande. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Na vida de quem? João Batista. Precursor de quem? Da chegada de Jesus, do ministério de Jesus. Vamos ver também um pouquinho mais para frente, no Evangelho também de Lucas, no mesmo capítulo, Lucas 1, verso 41, que é o quê? É uma fala também do Espírito Santo agora na vida de Isabel, né? Isabel, mãe de João Batista, né? Também a ação do Espírito Santo na vida dela. Por quê? Se fala da ação do Espírito Santo na vida do filho dela, de João Batista, fala também do próprio Espírito na vida dela. Lucas 1, versículo 41. Diz assim: ouvindo esta a saudação, esta quem? Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. A Bíblia faz questão de falar que o Espírito Santo agiu em João Batista, que veio para abrir o caminho para Jesus, mas faz questão de falar que o Espírito Santo estava na mãe dele também. Isabel, a mãe de João Batista, também cheia do Espírito Santo. Então, veja quanta riqueza. Nós voltamos um pouco, porque a gente falou do Espírito Santo em Jesus, no batismo, o Espírito Santo no ministério de cura, no ministério de milagres, o Espírito Santo dando o poder para Jesus expulsar demônios. Mas o Espírito Santo já estava preparando o caminho desde aquele que preparou o caminho, que era João Batista, preparando o caminho no poder do Espírito. E a mãe dele, Isabel, também recebeu João Batista no mesmo poder, da mesma pessoa. Qual pessoa estamos falando? O Espírito Santo, tá bom? Verso 41. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e então Isabel ficou possuída do
Espírito Santo, tá ok? O Espírito Santo na vida de Isabel, que receberia João Batista. Então veio o Espírito Santo também na vida de João Batista, e nós vamos ver agora no mesmo capítulo de Lucas 1, o verso 67, para fechar esse ponto, a pessoa do Espírito Santo na vida de Zacarias, tá? E você vai ver quem foi. Lucas 1, 67. Zacarias, o seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Então, o próprio marido dela também teve a ingerência, a influência direta, a ação do Espírito Santo na vida dele. Tá ok? Então, João Batista, Isabel, Zacarias, a família daqueles que seriam precursores da chegada de Jesus, todos, o caminho pavimentado pelo Espírito Santo, asfaltado pelo Espírito Santo, para que depois, então, tudo o que Jesus também fez, fosse feito na presença do Espírito Santo, como a gente leu. Jesus curou no poder de quem? Do Espírito Santo. No batismo estava quem? O Espírito Santo. Em Maria, virgem, foi engravidada por quem? O Espírito Santo. Deu ênfase de que quando Jesus libertou pessoas de demônios, nós lemos que foi no poder de quem? Do Espírito Santo. Ora, se o próprio caminho de Jesus foi preparado com o Espírito Santo e os milagres e a vida dele eram na ingerência e poder direto do Espírito Santo, eu e você não vamos conseguir fazer nada se não for também no poder do Espírito Santo. É o meu desejo para você, é o meu desejo para mim, que eu e você busquemos mais a pessoa do Espírito Santo. E vamos fechar agora, então, pensando na ação do Espírito Santo já na vida dos discípulos. Por quê? Porque caminharam com Jesus, andaram, foram ensinados por Jesus, e agora a gente começa já, para fechar essa lição de hoje, ver a ação do Espírito na vida deles, né? Queria que você abrisse lá em João capítulo 20. João capítulo 20. Nós vamos ver que o Espírito Santo ele também agiu na vida dos discípulos de Jesus antes do Pentecostes. E está na sua revista isso daí, no ponto 4 da sua revista também. Antes de ler o versículo, eu quero ler com você aqui no ponto 4 da revista, né? O Espírito Santo também agiu na vida dos discípulos antes do Pentecostes. Sabemos disso por causa das próprias palavras de Jesus. Nós não vamos ler, mas ele fala isso em João 14, 17, João 3, 5 e 7. No entanto, a atuação do Espírito Santo nos homens no tempo de Jesus era diferente da sua atuação. Isso hoje fica claro na explicação dada em João 7,39, esse a gente vai ler, João 7,39, ainda que de uma forma diferente dessa de hoje. O ministério dos discípulos nos dias de Jesus foi realizado sobre a atuação do Espírito Santo. Então é isso que a gente vai ver, que o ministério dos discípulos, mesmo durante a atuação de Jesus e principalmente depois dele, foi sobre a influência direta também do Espírito Santo, né? João 7,39, não vamos investir muito tempo, mas eu quero pelo menos ler João 7,39. Olha só, João 7,39. Isto ele disse com respeito ao Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo, que eles haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então a atuação do Espírito Santo era diferente, já agia na vida dos crentes, como nós vimos na aula passada, que o Espírito Santo agiu pontualmente no Antigo Testamento em alguns episódios, na vida de algumas pessoas, para algumas ações especiais, durante o tempo de Jesus também, e agora, principalmente, depois da partida dele, tá? Agora sim, João 20, versículo 22. João 20, 22.
diz assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Aqui é quando Jesus de fato já havia sido morto, ressuscitado ou ressurreto, e logo depois da sua ressurreição, antes da sua ascensão, o que é a ressurreição? Foi o retorno da morte. E o que foi a ascensão? Foi a subida dele para o céu. Só que entre a ressurreição e a subida para o céu, houve um intervalo. Jesus, mesmo depois de ressurreto ou ressuscitado, ele caminhou ainda na terra por cerca de 40 dias. E depois disso é que houve a sua ascensão, né? Então, nesse intervalo, ao ter voltado da morte, na ressurreição, e nós vimos que o próprio retorno dele da morte na ressurreição também foi no poder do Espírito Santo, aqui, quando ele volta da morte, ele fala: recebam o Espírito Santo. Aqui, então, o Espírito Santo começa a atuar direto na vida dos seus discípulos. Veja que isso ainda não aconteceu com toda a igreja. Foi o envio do Espírito Santo para os seus discípulos diretos, aqueles discípulos que caminhavam mais próximo, diretamente com ele ali. Tá ok? Então, tá no versículo aí, eu li, é o 22, né? E havendo dito isto, soprou neles e disse-lhe: recebam o Espírito Santo. Olha que legal, não é Atos 2 ainda, mas Jesus já batiza os seus discípulos ou envia o Espírito Santo na vida dos discípulos. Como que ele faz para que os discípulos recebam o Espírito Santo? Ele sopra. E quando veio em Atos 2, que veio sobre toda a igreja, foi o vento, não é? O som do vento. Então, mais uma vez aí, ele usa de propósito, né, essa simbologia de que o Espírito Santo, ele, embora invisível, ele é real, palpável, poderoso, né? É de vida presente, a gente sente mesmo a presença dele. A gente vai ver aí o seguinte, Lucas capítulo 11. Lucas 11, volta um pouquinho aí a sua Bíblia, você está em João, volta um livro, Lucas 11, o ensino de Jesus, né? A pregação, o ensino de Jesus. Lucas 11, 13, o Espírito Santo estava diretamente agindo também no ensino de Jesus. Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Então, Jesus ensinou que o Espírito Santo deveria ser solicitado, pedido. Ele fala, se vocês sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, mesmo sendo pecadores, sendo mal, mas sabe dar coisa boa para um filho que pede, o Pai também vai saber dar o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Peça o Espírito Santo na sua vida. Peça a influência, a ação direta do Espírito Santo na sua vida. Peça a iluminação do Espírito Santo no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus negócios, nos seus afazeres, nos detalhes simples da casa, do dia a dia. Peça também. Ele fala que assim como um pai humano, falho, pecador, que é mau, mas sabe dar o que é bom para um filho quando um filho pede, Deus também vai saber dar o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Outro ato do Espírito Santo, também no Evangelho de Lucas, vira uma página, Lucas 12, que agora vai falar sobre o Espírito Santo ensinando os crentes. Tá? Quer ser sábio? Quer ser um crente sábio? Não é só ler. Tem que ter a influência, a direção e o ensino do Espírito Santo, porque senão vai ser só leitura de letra, e a letra mata, né? Lucas 12. Você virou uma página aí, já está em Lucas 12, verso 12. Olha o que diz. Porque o Espírito Santo vos ensinará. O Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que devem dizer.
Então, quer saber o que dizer? Quer saber o que falar? O Espírito Santo é quem vai ensinar, é quem vai dizer. Se você quer saber o que falar, o que dizer, você precisa simplesmente, não é só de orientação pastoral, leitura devocional, conhecimento da letra intelectual. Você precisa da influência direta do Espírito Santo na sua vida. Peça para ele falar por você, com você e por você. O Espírito Santo vos ensinará as coisas que devem dizer. Quer ser um crente que sabe o que deve dizer? Fale pelo Espírito Santo. Mas alguns textos a gente vai ler. Mateus 10, 20. Mateus 10, verso 20. Mateus capítulo 10, versículo 20. Olha lá. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala por vós. E o Espírito está aí em letra maiúscula e ele mistura bem do Espírito Santo com o Deus Pai. O Espírito do vosso Pai falará por vós. Quer saber o que falar? Gente, e a gente pensa que o Espírito Santo é para me ensinar o que vai falar na hora do evangelismo. O Espírito Santo é quem vai falar na hora de uma aula da escola bíblica. É o Espírito Santo que vai falar na hora da pregação, da mensagem que eu vou levar no meu grupo. Não, não é só isso. O Espírito Santo vai te ensinar a falar a todo momento. Num diálogo, numa decisão, numa reunião. A sua postura no seu trabalho, nos seus negócios, no diálogo com as pessoas. É o Espírito Santo quem vai te dirigir nas suas conversas. Por que que muitas vezes as crises relacionais, sejam com amigos, sejam profissionais ou conjugais, muitas vezes não dão certo o diálogo? Falta o Espírito Santo na nossa conversa com o nosso próximo, com o cônjuge, o Espírito Santo no diálogo do marido com a esposa, o Espírito Santo no diálogo da esposa com o marido, no diálogo do pai ou dos pais com os seus filhos. O Espírito Santo, toda vez que você tem que dar uma devocional, quando você vai pregar, quando você vai dar uma aula de escola bíblica, você corre, ora e pede para o Espírito Santo falar contigo. Será que você pede para o Espírito Santo te dirigir nas tuas conversas com o teu cônjuge? E olha, irmãos, não é só no cônjuge, não é só no diálogo do casal, do pai com o filho. Em todo diálogo, se você quer saber falar bem, você precisa que o Espírito Santo fale por você. Nós vamos fechar agora com esse último versículo, que é João 15, no verso 26, que resume de forma muito completa isso, dizendo o seguinte: quando, porém, vier o Consolador que eu enviarei da parte do Pai, que é o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quando o Espírito vier, dará testemunho de mim. Quer ser um bom crente que dá testemunho? Espírito Santo na sua vida. Quer ser um bom marido, uma boa esposa que dá um bom testemunho, um bom relacionamento? Espírito Santo na sua vida. Quer ser um bom filho, de bom testemunho para os seus pais, um bom funcionário de testemunho para a sua empresa, para os seus negócios, um bom empresário para um bom testemunho para os seus funcionários? Clame a pessoa do Espírito Santo na sua vida. É ele que faz toda a diferença. É o Espírito Santo que faz a gente ser verdadeiro cristão. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, eu preciso do Espírito, os meus irmãos também, e que em cada ato da nossa vida o Espírito Santo seja visível nos nossos relacionamentos, nas nossas tratativas, nos nossos negócios, nos afazeres e no nosso ministério. Seja visto o Espírito do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.